estão vocês? Bem? Bem. Um feliz ano novo. Eu estou voltando, muitos de vocês eu ainda não revi este ano. Muito bom estar aqui, estava com saudades. Opa, não estamos ainda ao vivo e a cores, espera aí. Ah, as cores estão bem preto e branco, né, no momento. Mas, então hoje, o tema da noite é o ser autêntico. E esse tema eu comecei a trabalhar há umas 2 semanas, ou 3, enfim, né, pensando nesse ser que somos, né, que sente, que age, que pensa, né, e como a gente faz isso ou não de acordo com os nossos valores e crenças, né, porque essa é a nossa autenticidade, né, agir, pensar de acordo, em harmonia, o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz, né, tudo fluindo harmonicamente. Então, ser autêntico, ele é aquele que joga fora as máscaras, né, e vê a si mesmo. E ele passa a cuidar de si mesmo. Passa a cuidar dos seus relacionamentos. E assim ele constrói um mundo. É assim que a gente faz todo dia. A gente está construindo o nosso mundo. Né? E uma das coisas que chama atenção é que ao construir o mundo, a gente está construindo o nosso lugar no mundo. Né? E isso é muito, muito importante, porque essa é uma das maiores razões, a gente não estar sabendo quem a gente é, o que a gente está fazendo, o que a gente sente, a gente não estar em harmonia com tudo isso, ou ciente disso a nosso respeito, é uma das principais razões da intolerância no mundo. Tá? De tudo que a gente vê que causa desarmonia, que causa exclusão, tá? Que causa em nós o desejo de que todos sejam iguaizinhos a nós, para que a gente não tenha que lidar com aquelas partes da gente que a gente não quer ver. Né? Então, foi muito interessante porque ao buscar informações, conteúdo sobre o ser autêntico, eu me deparei com o Janeiro Branco, tá? Que é considerado o mês da saúde mental do Brasil. Okay? E esse dia foi instituído, o mês de janeiro, ele celebra várias coisas. Ele celebra a paz universal, celebra essa renovação, esse recomeço, tem a celebração do Dia de Reis, tem várias datas festivas, o Dia do Fico. Quem estudou a história do Brasil, o Dia do Fico? Diga ao povo que eu fico. Diga ao povo que eu fico, Dom Pedro foi lá e o dia 21 de janeiro, que hoje é 23, então foi domingo, tá? É considerado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Esse dia foi estabelecido em 2007, enfim, a gente não precisa entrar muito detalhe, mas isso me chamou muito a atenção, a intolerância religiosa. Né? Então eu estou pensando aqui, autenticidade, inclusão, exclusão, intolerância religiosa. E adivinha em quem que eu pensei? Quem que me veio à cabeça como a maior vítima de intolerância religiosa que a gente conhece? Todos nós conhecemos, sem exceção. Jesus. Não é essa história? Então, a intolerância religiosa não é nenhuma novidade. Tá? Jesus foi um grande mestre, foi um grande revolucionário, trouxe ideias novas e foi leal na sua expressão aos seus valores e crenças, ao seu processo de conhecer e expandir sua luz e eventualmente conhecer qualquer sombra que a gente não consegue nem enxergar qual possa ser, mas trouxe pra gente, né, traz pra gente esse modelo de que nos faz questionar por que a gente faz isso. Como é que a gente pode pensar que alguém que está lá cheio de boas intenções, que está trazendo conteúdos
para o nosso crescimento, para o nosso progresso, né, é excluído. Então fica, né, intrigante aí. Porque a intolerância, ela é consequência exatamente disso, da gente não trabalhar, da gente não se conhecer, não conhecer a nossa autenticidade, da gente andar pelo mundo e ficar agindo, brigando, roubando, enganando, várias coisas, enrolando, né? Não precisa ser grandes crimes que a gente faz, fugindo, negando, fingindo que não está nada acontecendo. Tem tantas formas como a gente se afasta da gente mesmo. E a gente vai ver por quê daqui a pouco. Tá? Então a gente precisa lembrar que se a gente não trabalhar a nossa autenticidade e a nossa autoaceitação como seres imperfeitos, mas perfectíveis que somos, a gente está impedindo, tá, que as coisas possam fluir melhor para nós. Né? Porque a gente viu e aprendeu que não importa o que, a gente precisa poder ser quem a gente é, tá? E não ter que parecer quem a gente não é. Certo? Jesus mostrou isso pra gente quando ele foi questionado no que ele estava fazendo, ensinando, e ele falou: eu não escondi nada, em nenhum momento. Tá aqui, falei tudo em público. Escuta quem quer, né? Absorve quem quer, quem pode, quem dá conta, né? Não tá nada escondido, nada em segredo. Será que a gente vive assim? Né? Quais são os nossos segredos? A gente sabe os nossos segredos. A gente sabe as coisas que a gente esconde da gente mesmo e dos outros. Né? Então, claro que a gente quer poder ser dessa grandeza. Né? Então vamos trabalhar para ser. Certo? Vamos trabalhar para ser essa pessoa que compreende que ao entender quem eu sou, eu consigo me conectar melhor com quem você é, desde que você esteja ciente de quem você é também. Então, quando a gente se aprofunda na gente e a gente encontra o outro que se aprofundou nele, a gente consegue fazer uma conexão profunda, forte. E o ser humano é um ser social. A gente precisa dessas conexões. Nós não sobrevivemos sozinhos. Né? Coloca numa jaula um homem e um leão, você tem um homem morto. Coloca nessa jaula 6 homens e um leão, você tem um leão morto. Então, a gente precisa poder compreender isso. Poder estar alinhado, tá, com essa fidelidade a nós mesmos. E a fidelidade a nós mesmos só existe quando a gente para de se enganar, de fugir, de fingir, né, de tentar desviar. Desviar do quê? Né? Da nossa dor. Tá? É dela que a gente está desviando, não é do outro. É da gente mesmo, daquilo que dói na gente. Tá? E isso impede o nosso progresso. Tá? E o nosso progresso é o objetivo da encarnação. Tá? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, fica isso bem esclarecido para a gente. Tá? Que nosso caminho, nós encarnamos para chegarmos, como parte do nosso processo, para chegarmos à perfeição. Tá? Porque somos perfectíveis, mas ainda imperfeitos. Então, se eu não trabalho em me conhecer, se eu não trabalho em ser autêntico, em buscar esse meu ser autêntico, eu fico escravo dos meus tormentos, das minhas perturbações, daquilo que ameaça a mim, que eu vá ao encontro à minha dor. Tá? Aquilo que me acovarda diante da minha dor, não aquilo que me encoraja diante da minha dor. Então, a gente precisa poder entender que o mais importante é continuar no nosso objetivo, que é de nos aproximar de Deus, tá? Que é o que também nos esclarece
aqui, esse progresso, essa perfeitabilidade a que estamos sujeitos, ela não é só porque, ai, que bonitinho. Não, é porque a gente vai ficar mais próximo do que a gente entende, compreende como mais perfeito. Né? Ela desperta o divino em nós. Ir em busca da nossa autenticidade é ir em busca desse divino em nós. Tá? Então a gente precisa estar aí, disposto a explorar nossas crenças, nossos valores, conhecer nossa luz e a nossa sombra. Tá? E isso é parte do mundo corriqueiro do dia a dia. E a Brené Brown, que não é uma autora de livro de autoajuda, que é uma psicóloga, pesquisadora, estudiosa, que mudou completamente o paradigma, a perspectiva de como a gente vê esse acesso ao nosso lado vulnerável, tá? Ela diz que a autenticidade é um conjunto de escolhas que devemos fazer todos os dias. Como é que a gente entende escolha no Espiritismo? Livre-arbítrio. Tá? Olha o poder disso. É sobre a escolha real, é sobre a escolha de aparecer e ser real. Aparecer e ser real. Não é só fingir, tirar a máscara, ser real. A escolha de ser honesto. Honesto com a gente, honesto com o outro. Tá? A escolha de permitir que o nosso verdadeiro eu seja visto. Visto por quem? Por nós mesmos e pelos outros. Enquanto a gente está escondido, a gente está vivendo uma vida que não é verdadeira. Ela é uma vida que está fora, nós não estamos nas rédeas da nossa vida, se a gente não está se vendo. A gente precisa poder se olhar. Na era digital, a gente fica tão motivado a fingir a ser quem não somos. A gente dá aquela melhoradinha, a gente cria o avatar mais bonitinho, mais magrinho, com o cabelo mais arrumadinho. A gente põe o perfil lá, né? Mas isso aqui vai pegar bem, olha, isso aqui não é mentira, não. Mas é bonito de falar, né? Ao nosso respeito. E a gente vai criando essa máscara. E a gente vai acreditando nela. E a gente vai querendo ser essa pessoa idealizada que a gente criou pra gente mesmo. E a gente cria o maior desafio que a gente pode ter na vida, que é o desafio de ser quem a gente não é. Porque se é difícil ser quem a gente é, ser quem a gente não é mais difícil ainda. Porque a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar num controle, porque senão escorrega, parece quem a gente é, né? E a gente não quer. Então, a autenticidade é essa habilidade de deixar de lado quem a gente pensa que deveria ser, ou que poderia ser, ou que gostaria de ser, para ser quem a gente realmente é. Agora, é fácil? Pode ser que sim, hein? Pode ser que não sei, vai depender da gente colocar a mão na massa. Né? E para isso, a gente vai usar aqui 3 pilares para estruturar um pouquinho esse trabalho. Tá? O primeiro deles é ação. A gente já falou aqui de livre-arbítrio, tá? Que é essa mudança de comportamento. Simples, gente. É parar em algum momento do seu dia, em vários momentos do seu dia. Pode colocar o alarmezinho no relógio, tá? E se conectar com o ambiente à sua volta. Essa harmonização que a gente faz aqui, por exemplo, é um momento assim, tá? A gente está no trabalho, a gente está na correria, a gente não tem tempo para fazer isso dessa forma o tempo todo, mas se eu parar, simplesmente sentir meus pés no chão, sentir que eu tô, onde eu tô, que posição está o meu corpo agora, posso ajeitar, posso relaxar meu ombro, tô aqui no computador assim, ó.
Posso dar uma relaxada no meu ombro? O que eu estou pensando agora? O que meu corpo precisa? Será que eu tomo uma água? Será que eu levanto um pouquinho e ando? Será que eu telefono para alguém que eu estou com vontade de falar? Se eu dou essa parada e fico comigo, seja 1 minuto, eu estou começando esse processo da vida autêntica. Tá? O outro pilar é essencial, é a bravura, que é a gente se dispor a encarar os nossos medos, essa dor que a gente está tentando evitar. Quando a gente fala, eu vou encarar, a gente pode escolher um jeito de abordar. Eu vou de pouquinho, eu vou de pouquinho. A gente começa a escrever um pouco sobre como a gente se sente, a gente começa a conversar com alguém, a gente começa a enfrentar situações difíceis. Ai, eu morro de medo de falar em público. Tá, não vou vir aqui dar uma palestra, mesmo que a Simone convide, mas eu falo para a Simone assim, eu dou os avisos. Tá? Então eu começo preparando o palco. É um passo em enfrentar os medos. E assim em todas as situações da nossa vida. Olhar para as nossas vulnerabilidades. E o terceiro pilar é a clareza. Tá? O que é essa clareza? Essa clareza é a gente saber quais são os nossos valores. O que é que importa de fato pra gente? O que é que faz de mim? O que é aquilo que é essencial para que eu acredite, para que eu me sinta uma pessoa de valor, valiosa? Para que eu não olhe para mim mesma e fale, não é grande coisa não. Para que eu olhe para mim e fale, uau, tá difícil, mas tem um ser maravilhoso aí dentro que eu vou descobrir, que tá escondido aí na sombra, mas eu vou descobrir. Então, quando a gente sabe os nossos valores, a gente começa a agir, a gente volta lá na nossa ação de acordo com esses valores. Então, se para mim é importante ser uma pessoa transparente, eu vou ser a pessoa que vai mostrar quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso, educadamente, respeitosamente. Mas eu não vou ser aquela pessoa que abaixa a cabeça e deixa tudo passar. Eu vou ser a pessoa que se coloca, que fala, olha, não, para mim não funciona bem assim, vamos tentar achar o meio do caminho, vamos tentar buscar soluções. Eu vou poder agir dentro daquilo. Se eu acho que eu estou envolvida em algum relacionamento no qual há desequilíbrio, que não está bom para mim, eu vou buscar. Tem chance de equilibrar esse relacionamento? Tem. Não tem? Bye bye, eu vou cuidar de mim. Quando eu me coloco investido em me conhecer, em conhecer minhas vulnerabilidades, por que esse relacionamento não funciona para mim? Porque eu me sinto enfraquecido, porque eu me sinto desonrado, porque eu me sinto... Então não, aí eu vou buscar um relacionamento onde eu me sinta fortalecendo, crescendo nessa relação, respeitando, sendo respeitada. Mas eu não posso fazer isso se eu não estiver presente. Tá? E essa é uma das coisas que a gente faz com frequência, porque aí a gente está preso naquela situação e a gente começa a deixar o barco correr. A gente vai deixando... A gente não toma nenhuma atitude e quando a gente vê, o buraco é fundo. Né? A gente vai deixando o barco correr, porque a gente não está presente, a gente fica ali mais ou menos. Né? Então é meio assim, né? Quando eu era criança e alguém vinha, outra criança vinha e empurrava, aí falava assim, você tem que aprender a se defender. Como? Né? Como? Eu empurrar também? O que é eu me defender? Né? Como é que eu vou aprender isso? Então eu vou ter que aprender o que é que funciona para mim. Para uns, o que funciona é empurrar também, ainda que socialmente não seja o melhor. Para outros, é falar, para, antes você veio, você me empurrou, peraí, agora você vai me olhar no olho aqui e vai me dizer, o que você ganhou com isso? Você se divertiu? Qual é a graça? Tem várias formas da gente poder estar investido em trabalhar nisso.
Bom, aqui vou passar muito rápido, tá? Porque do ponto de vista da nossa psique, eu quero que a gente possa só entender o que é um sistema, ok? Um sistema é um conjunto de coisas que trabalham juntas, unidas, unificadas, tá? Partes diferentes que se unificam, certo? Por quê? Tá claro o que é um sistema? Porque a gente vai olhar para o sistema familiar interno, que dentro da gente é como se a gente tivesse uma famíliazinha, cheio de quereres, de vozes, são as nossas partes, ok? Partes essas que às vezes tem parte feliz, tem parte triste, tem parte, são aspectos da nossa personalidade, são pensamentos, são emoções, são sensações, são imagens, são várias informações que a gente vai recebendo, que ficam rodando na nossa cabeça, tá? Alguém aqui não tem isso? Não tem uma vozinha interna falando? Não, né? Tá. Então aqui tem uns exemplozinhos de partes. Né? Não tem pouca voz falando, né? Então. Aqui tem uns exemplozinhos dessas partes, tá? A gente pode ter uma parte mais analítica, uma mais sociável, uma parte que é irritadiça, uma parte que é ansiosa, uma parte que é otimista, uma parte que é racional, uma parte que é criativa. É como se cada uma fosse assim uma pessoinha dentro da gente. Mas a gente só é inteiro com todas essas pessoinhas juntas, certo? Isso é tudo quem somos. Parte de quem somos, são partes, ok? E essas partes interagem, tá? E elas interagem de maneira... Esse é um quadro com muita informação, tá? Então foca aqui em mim, porque senão vocês vão se perder. Elas interagem de maneira a proteger as partes que nós exilamos, tá? Que são as partes que carregam dor, que carregam trauma, que carregam medo, que são essas partes que a gente quer evitar, que a gente quer proteger. E aí nós temos as partes que fazem isso, que elas vão proteger essas partes dolorosas, né? A gente fala que dor e amor nos trazem em busca de ajuda, né? Quando a gente busca de ajuda, a gente já deu um passo, certo? Mas essas partes que são vulneráveis, tá? Que são as que a gente fica tentando não chegar nelas, proteger, porque se cutucar vai doer, igual ferida aberta, tá? Elas são protegidas e cuidadas por outras partes, as partes gerentes e as partes bombeiros. As partes gerentes, elas tentam prevenir que a gente sinta dor. Então a gente fica uma pessoa controladora, a gente fica aquela pessoa que planeja, tudo tem que sair como planejado, a gente fica cuidadoso, não seja ruim, às vezes planejar é bom, às vezes cuidar é bom, estamos falando aqui de desequilíbrio, né? Dessas partes estarem dominando o todo, ok? Elas tomarem muito espaço. Às vezes a gente fica sem conseguir sentir nenhuma emoção, às vezes a gente fica... essas são as partes que quando a gente fala em gatilho, quem já ouviu falar em gatilho, elas são acionadas diante de uma coisa que acontece, aciona a parte da gente aí do controle, tá? A gente, quando trabalha demais, a gente está no gerente, a gente trabalha demais para evitar as convivências familiares, para evitar as coisas do dia a dia, se elas são as que nos aborrecem, nos causam dor. Tá? E já as partes bombeiros, eu sei que no Rio de Janeiro bombeiro também é encanador, né? Alguém falou isso? Mas é a que apaga fogo, certo? Então são as partes que vêm em nosso socorro. Elas querem extinguir a dor, quer que a gente não deixe de existir essa dor. Só que não é da forma adequada de ir lá e cuidar da dor, é da forma de esconder a dor. Então, abuso de substância, né, as adicções, compulsão alimentar, automutilação, pensamento suicida, dissociação, fúria, né, aqueles estouros de fúria, são para apaziguar o que a gente não está conseguindo lidar naquele momento. Né? O comer excessivamente ou o não comer, né? Para não sentir aquilo, né? Para não vir aqui nessa parte dos exilados, da nossa dor, dos nossos traumas, das memórias difíceis, da criança interna ferida, das nossas crenças
negativas, pessoais que a gente desenvolveu. Tá? E isso tudo fica em grande desarmonia e abala quem? O self. O que é o self? Eu não estou falando aqui teoria junguiana, de conceitos outros, tá? A gente está resumindo usando uma terminologia nossa aqui para a gente compreender o self como essa essência, essa parte que Jesus falou, deixe brilhar a vossa luz. Essa luz que somos, esse ser interno, lá dentro, enorme, brilhante, conectado que somos. E esse self, ele é calmo, ele é curioso, ele é criativo, ele é corajoso. Corajoso, ele vai lá ver o medo e cuidar do medo. A gente precisa dessa, né, de saber quem nós somos, porque aqui é onde está a nossa capacidade. Esse eu que a gente é, que não são essas partes que estão abaladas e alteradas. Essa é aquela nossa essência, aquele core, aquele ponto nosso que nada altera, que não tem nada a ver com a nossa vivência mundana aqui. É aquele lugar onde a fé existe, porque a fé não é só acreditar, é aquele saber, a gente sabe. É aquele lugar de onde a gente tira a força quando a gente acha que acabou, que não tem mais esperança, que não tem mais nada. Alguma dúvida, assim? Algum comentário? A gente é formado de todos esses, mãe. Sim. A gente é formado, o self, ele não é as partes. É o todo. Tá? Nós estamos falando aqui desse lugar que é isento às partes. Eu não estou falando que o ser é o self só. Tá? Eu estou falando dessa específica parte, dessa fagulha divina, aonde a gente encontra, quando a gente fala tem que centrar, tem que aí nesse lugar, não é que abandona o resto, tá? Mas se o resto tá uma bagunça, esse lugar tá sempre inteiro ali pra gente. Faz sentido? Faz. Então, porque o que a gente quer então? A gente quer que o self seja o regente dessa orquestra, tá? Que as partes da gente possam trabalhar em harmonia, que elas se integrem, certo? E fluam de acordo com os comandos do self, porque às vezes a gente precisa da parte que fica ansiosa se é diante de um perigo. Às vezes a gente precisa da parte criativa na hora de trabalhar. A gente precisa das diferentes partes da gente, mas a gente quer que quem esteja no comando, tá, seja um maestro capacitado para gerenciar e que as partes estejam dispostas a seguir, a fazer a sua parte, porque uma orquestra, se um desafina, ela atrapalha toda a música. Tá? Então esse é o que o autoconhecimento nos dá, ele nos dá essa capacidade de gerenciar, dessa maestria com as nossas partes. Tá? Então, a nossa parte guerreira, nossa parte aventureira, nossa parte religiosa, né? Aí tem a parte ansiosa, tem a parte amedrontada, tem a parte irritadiça. A gente não quer ser sequestrado por nenhuma dessas partes. Todas elas são úteis no equilíbrio. Todas elas são perigosas no desequilíbrio. Tá? Podem nos levar a grandes desequilíbrios. Então a gente quer poder desmisturar, sabe, essa confusão dos gerentes, dos bombeiros, dos exilados das nossas partes, para que elas não sobrecarreguem o sistema e tudo possa fluir. Então a gente não quer numa orquestra que o violino toque mais alto do que a tuba. Pronto, obrigada. Difícil, hein, o violino tocar mais alto que a tuba, mas... Isso aí. Então como é que a gente faz, né? A gente faz orai e vigiai, como o Mateus falou, para que não caias em tentação. Como que a gente vai... O que é orai e vigiai? Né? É olhar para as nossas partes e falar com elas com compaixão.
com amorosidade. Tá? Ter esse diálogo, o que você precisa? O que você precisa de mim e o que você tem para me oferecer? Um diálogo assim com as nossas partes, com essa... quando eu sou dura comigo mesma, por exemplo, é uma parte minha que está em ação. Essa é a hora de eu chegar e falar, peraí, parte, por que eu estou sendo dura comigo mesma nessa hora? Como que pode ser diferente? Por que eu estou me exigindo uma coisa que eu ainda não consigo? O que eu preciso para conseguir isso que eu quero, se é isso que eu quero? Tá? Então, esse é um diálogozinho das partes. Ok? Por quê? Porque se a gente não faz isso, vou repetir o que eu falei antes, a gente não consegue estabelecer bons relacionamentos. A gente não consegue estabelecer conexões reais, profundas, verdadeiras, valiosas, certo? Porque a gente reconhece uma pessoa autêntica na hora que ela entra na história. Na hora que aparece a pessoa, a gente vê a autenticidade da pessoa. Né? Porque a gente vê a vibração dela, é boa. A gente vê que é uma pessoa que tem autoestima bem colocada. Tá? A gente vê que essa fala dessa pessoa, o que ela faz, toca a vida dos outros. Né? Tem uma pessoa que me contou que ela foi fazer uma entrevista de emprego e ela chegou lá e foi dito para ela assim, olha, você está concorrendo, era uma pessoa jovem, tinha 2 anos de experiência, coisa assim, na área de engenharia. Aí falou assim para ela, você está concorrendo com uma pessoa, era um empregão bom, assim, você está concorrendo com uma pessoa que tem 50 anos, tem uma carreira, que super capacitada. Aí ela me contou que ela olhou para aquela situação e falou assim, bom, eu não tenho nem chance de conseguir esse emprego, então vou fazer a entrevista, me chamaram aqui para a entrevista, vou fazer a entrevista e vou dizer exatamente quem eu sou. Chegou lá e falou assim, olha, eu não tenho experiência, eu aprendi só até aqui nesses 2 anos do que eu fiz, eu tenho vontade de aprender e essa é a pessoa que eu sou. Então, ok. Eles na própria entrevista falaram para ela assim, é você que a gente quer contratar. Ela ficou, né? Falei assim, mas peraí, né? Não tenho a experiência, vocês já me falaram que estou concorrendo. Eles falaram assim, não, você está aqui sendo quem você é. Você está dizendo que você está disposta a fazer o trabalho. Você mostrou que você faz aquilo que é melhor para você. Você faz do jeito que funciona. Você não se afasta de você não ficou fingindo que você é quem você não é para conseguir esse trabalho. A gente gostou disso. Então, a gente vê a pessoa. A gente vê quem está fingindo, quem está sorrindo fingindo, a gente vê quem está sorrindo de verdade, a gente vê quem que realmente deliver, né? Quem entrega, quem fala e cumpre, quem faz promessa que não cumpre. A gente percebe, logo a gente conhece as pessoas. Tá? Então, e se a gente não se conhece, a gente é essa pessoa. A gente é essa pessoa que não mostra a nossa verdade. E aí ninguém fica com a gente. As pessoas podem até chegar perto, mas daí elas saem. Porque a gente não é autêntico, verdadeiro. E o outro, quando o outro é autêntico e verdadeiro, não vai perder tempo com a gente. Porque aquilo não leva a lugar nenhum. Tá? Então vamos voltar para Jesus, o ser mais autêntico que a gente conhece, né? E voltar para a nossa questão da inclusão e tolerância, né? De conhecer o outro de verdade, poder aceitar o outro, né? Dessa bravura que precisa ter para a gente ser autêntico mesmo, né? E encarar as situações. Jesus, ele estava ocupado lá com as pessoas e as crianças pareciam não ser importantes naquele segmento da sociedade onde ele se encontrava. E ele vai e chama as crianças
né? E diz que é delas o reino de Deus. Né? E não é só porque são criancinhas, são bonitinhas. Não, é porque se a gente não encontra na gente essa criança, essa dor, essa ferida, isso que precisa ser cuidado, não só a dor e a ferida, a alegria de viver, né? Tudo que a criança representa, né? Tudo isso que ela ainda traz nela, que ela ainda não desgastou na convivência social aqui no mundo material, a gente não encontra isso na gente, a gente não está na nossa autenticidade. Tá? E ele nos mostra isso, né, de maneira tão simples, né, na amorosidade, no carinho, e Jesus sem medo, né, de se expor, de ficar firme no valor e na crença dele, tá? Porque ele acredita nisso. Ele não importa que a sociedade ali não estava ligando para isso. Estou falando para ninguém se rebelar e fazer barbaridade, tá? É só para a gente poder pensar que às vezes o que a gente pensa, o que a gente tem como valor, não é o que a maioria tem, ou o que é socialmente aprovado, ou o que a lei diz que pode ser, mas se aquilo é importante para a gente vai achar o caminho de ser leal à nossa verdade. Aí, quando a gente precisar, peguei aqui umas frases da internet, porque quando às vezes a gente precisa de uma motivação, né? A gente precisa ir lá buscar, não estou conseguindo, esse negócio de ser autêntico aí não está funcionando para mim. A Alexandra falou aquele monte de coisa lá, mas não conectou. Tá bom, vai lá, vamos na internet. Achei umas frases que eu achei incríveis. Você nasceu original, não morra uma cópia. Gente, vamos parar de copiar os outros e achar a gente, né? Tão comum hoje, a gente tem tanto modelo social, a novela, todo mundo corta o cabelo igual da novela, todo mundo quer usar a roupa da marca tal. Peraí, fica bem em mim essa roupa, esse corte de cabelo vai bem com o meu rosto, eu tenho dinheiro para ficar indo fazer coisa, alisar o cabelo, esticar o cabelo, sei lá o que precisar, né? Vamos ser originais. Em um mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. Então, qual é a minha verdade? Porque a minha não é a do outro. E não importa, eu preciso saber a minha. A autenticidade não é para quem pode, é para quem quer levar a vida sem o peso das máscaras. Essa é a decisão, né? O nosso livre-arbítrio de jogar a máscara fora e se olhar no espelho e se ver. Apenas aqueles que se arriscam a ir longe demais é que descobrem qual é o mais longe que alguém pode ir. E essa aqui eu amei, porque se eu não me arrisco, se eu não tento, se eu não me aventuro, se eu não vou buscar, eu nem sei aonde eu posso chegar. Que ser lindo, maravilhoso eu vou descobrir. Quais as dores e feridas eu vou descobrir e vou poder cuidar. Né? Quais partes minhas eu preciso fazer reforma íntima, as minhas más tendências. Se eu não olho, eu não vejo, simplesmente. A autenticidade é estar à vontade para ser quem você é. A gente tem que estar bem na nossa própria pele. A autenticidade é não precisar da aprovação dos outros para ser quem você é. Ela fecha assim, lindamente essa série de frases. Porque se eu preciso que o outro me aprove, eu não estou acreditando na minha força, na minha verdade. Eu não fiz nada disso anterior. Se eu ainda estou buscando a aprovação do outro, eu estou ainda engatilhando. Eu nem comecei a olhar para mim mesma. E aí, vem novamente, né, a importância, a razão, a motivação maior. Depois de todas as frases na internet, a motivação maior é seguir o modelo de Jesus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, ele está dizendo que para a gente poder fazer esse caminho do progresso, tá, que é a razão para estarmos aqui, né, na questão 132 do Livro dos Espíritos que a gente acabou de ver, para a gente fazer esse caminho, esse é um caminho ascensional, esse é um caminho ao Pai. E esse caminho
é a única verdade. Todo o resto que a gente está vivendo é balela. E a vida tem apenas esse propósito. Então nós temos que achar os nossos propósitos no dia a dia, a gente tem que fazer a jornada, mas o grande propósito é esse. Nós não estamos aqui para gastar encarnação, para perder tempo. Estamos aqui para a gente se conhecer, tá? Para a gente encontrar em nós, Cristo em nós, encontrar a nossa luz, esse ser autêntico, iluminado que nós somos. Porque aí sim a gente vai contribuir para um mundo justo, inclusivo, tolerante, compassivo para todos. Quando a gente se ama, quando a gente se aceita e a gente aceita o outro sendo quem ele é. Porque essa é a verdadeira caridade. Muito obrigada pela sua atenção.